Oi, alunos, vamos lá continuar a nossa correção das atividades. Vamos hoje corrigir um pouquinho de matemática no livro. Vai lá na página 20 em diante, né? A gente vai ver umas páginas aqui. Na página 20 está lá, números de 5 algarismos. Lembra que eu falei sobre algarismos? Que são de 0 a 9 e que com eles a gente pode fazer qualquer combinação e tal. Então aqui é o seguinte, a gente começou, né? Quando a criança é bem pequena, a gente mostrou para vocês unidades. A criança contava até o 9, era facinho. E aí a criança vai crescendo, a gente vai para a casinha da dezena, depois já vai para a centena. Agora a gente já está na casinha do milhar. Só que ao invés de ficar só na unidade de milhar, 1000, 2000, 3000, agora a gente já está lá na dezena de milhar. Então, aos pouquinhos, a gente está aumentando esse tamanho do número aí. E tem uma atividade número 1, está dizendo que tem um site de uma revista eletrônica chamada XYZ, que tem uma informação sobre o número de visitantes lá do site por dia. Então você olha, tudo bonitinho, a telinha, lá embaixo está escrito 12.598 visitantes na data tal. O que importa é esse número aí, tá? Pegaram essa informação como um exemplo. Então vamos lá. Na letra A está pedindo para a gente decompor esse número. Espero que você já esteja bem firme nisso de decompor o número, que é você ver quais são as partes que formam esse número e desmontá-las, né? Então tem lá a casinha da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, o 8 está lá na casinha da unidade, então o livro já preencheu, vale 8 unidades. E o 9, ele está na dezena, então ele é 9 dezenas, ou a mesma coisa que 90 unidades. O 5 está na casa da centena, 5 centenas ou 500 unidades, porque é 5 vezes de 100, né? Agora, na unidade de milhar, eu tenho 2. Então, ou ele é 2 unidades de milhar ou 2.000 unidades. E aquele 1 lá na dezena do milhar? É uma dezena de milhar ou 10.000 unidades, que dezena de milhar, então já vale 10.000. Aí você tem o número para você desmontar. O que é 12.000? É o 10.000 mais 2.000. Então você vai completando. 10.000 mais 2.000 mais 500 mais 90 mais 8. E embaixo, como lemos, como escrevemos por extenso, que eu já falei, que é com palavras mesmo. Daí você escreve 12.598. Na letra B, está falando que teve um site de uma revista concorrente que foi visitado em um mesmo dia por 3 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 5 centenas e 12 unidades de pessoas. É para você ver que número que dá tudo isso. Então, se você for colocando 3, o 4, o 5 e o 12, vai dar 34.512. Aí, está perguntando, depois disso, para você registrar ainda, nesse número que formou, 34.512, quanto vale o 3? O 3 não está lá representando 30.000? Então você põe 30.000. Na página 21 é aquela atividade do ábaco, que você vai contando quantas argolinhas tem em cada casinha. Na primeira, nós temos na casinha da dezena de milhar 3 argolinhas, então já vale 30.000. Depois tem 4 na unidade de milhar, que vale 4.000. Então, esse número começa com 34.000. Depois, na centena, tem mais 5, então já é o 500. Na dezena, você viu que não tem nada, tá vazio, então você põe um 0. E na unidade tem 9, então é 34.509. Você escreve com número na primeira linha, com algarismos, e na segunda linha pedindo para ser escrito por extenso, como nós lemos. Na letra B, você vai olhar na casinha da dezena do milhar. Ah, tem 2 argolinhas. Então, se a dezena de milhar é 10.000, 2 vezes isso é 20.000. Só que na unidade de milhar está vazio, não tem nada. Então, eu ponho 0, é 20.000. E depois, na centena eu tenho 7, que vale 700. Na dezena eu tenho 3, que representa o 30. E na última da unidade lá eu tenho 5, que vale 5 mesmo. Vai formar 20.735. Na linha de cima você põe em algarismo e embaixo por extenso. Por último, tem em todos os casos ali 9 argolinhas. Só que o 9, lembra que a gente falou sobre o valor posicional do número? Dependendo do lugar onde ele está, ele tem um valor. Então, na hora que você colocar, vai ser 99.999, tá? Então, você põe o número e põe por extenso.
porque na casinha da unidade ele vale 9, na casinha da dezena ele vale 90, na casinha da centena ele vale 900, e assim vai indo, né? Na número 3, o que eles fizeram? Fichinhas coloridas, que cada cor ali representa uma quantidade. Aí depois pegaram uma sequência e formaram ali uma quantidade usando essas bolinhas. Você tem que ficar olhando e formar um número, né? Então, por exemplo, cor-de-rosa tem 2 bolinhas. Quanto que vale? Vale 10 mil. 10 mil, mas 10 mil, 20 mil. E o azul vale 1000. Tenho 3. Então, 1000 mais 1000 mais 1000. 3.000. Então, se eu já tinha 20 mil mais 3 mil, esse número começa com 23 mil, certo? Na centena, né, no 100, tem 2. Então, é 23.200. Aí na dezena tem 4. Então, é 10 mais 10 mais 10 mais 10, dá 40. E verdinho, eu tenho unidade ali, eu tenho 7. Então, vai formar 23.247. Você coloca o número e pode colocar por extenso para treinar também a escrita dele. Na número 4, tem as menininhas escrevendo na lousa o número 90.342. Só que a Isadora colocou só o 9 na casa do milhar. Então, não vira 9.000? Então, não é 90.000. Isadora já errou. A Gabriela colocou 93.000. Não está dizendo isso, está dizendo que é 90.000, né? Então, você já percebe também que a Gabriela não é a resposta certa. A Alessandra, ela colocou certinho. 90.342. Então, qual delas escreveu corretamente? A Alessandra. Eu vou aproveitar o mesmo vídeo e já vou na página 22 e 23 para vocês conferirem lá. Tem uma menininha aqui chamada Janaína, que ela está fazendo uma atividade de comparar as quantidades, né? São comparações. E aí ela tinha 2 números na casa do milhar, ela escreveu os 2, tem ali o quadrinho, o caderno dela mostrando, né? Que ela escreveu, porque tudo que a gente coloca assim no papel é mais fácil na hora de estudar, a gente memoriza, fixa melhor a imagem. E aí, o que ela fez? Ela comparou as ordens desses números, né? Onde o número estava, se era casinha do milhar, o que era. Os 2 números são da ordem da grandeza do quê? Dezena de milhar. Que um é 30 mil e pouco, o outro é 31 mil. Então, tá tudo na casa da dezena de milhar. Primeiro, Janaína comparou as dezenas de milhar. 30 mil e 31 mil, então se eu olhar só o 3, né, a dezena de milhar ali, tem quantos? Tem 3 dezenas de milhar nos 2 casos, então eu completo com o número 3. Então, tanto no 30.056 como no 31.120 tem 3 dezenas de milhar. Então, você completa com o número 3. Aí ela comparou as unidades de milhar. Lá no 30 mil, na unidade de milhar, 0. Mas na 31 mil, aí já tem o número 1, não tem? Depois do 3. Então, 30.056 tem 0 unidade de milhar e 31.120 tem 1 unidade de milhar. Você completa o 0 e 1. Aí tá falando o seguinte, como o 0 na unidade de milhar é menor que 1 unidade de milhar, dá pra gente fazer o quê? A comparação de quem é maior ou menor. Então, 30 mil e pouco, ele é menor, daí você completa com a palavra menor, que 31.120. E como a gente já conversou bastante, a matemática tem símbolos, tem sinais, e a gente usa esse sinalzinho. Quando a criança é menor, a gente fala assim, olha, você tem um número grandão de um lado e um número que é menor do outro. A boca do jacaré é grandona, assim, é para o número maior. E o lado fechadinho é para o número menor. Então, tem sempre 2 números para você comparar quem é maior e quem é menor. Na letra A, tem o 10 mil e tem o 1000. Então, geralmente, em atividades, em provas, assim, a gente coloca as pegadinhas, tem que tomar muito cuidado, porque os números são parecidos. Mas 0 ali já fez totalmente a diferença. Então, o 10 mil não é maior que o 1000, então a boca grande vai para o lado do 10 mil. Agora, 13.401 e 13.291. Então, 13.401 é maior. Então, a boca maior para o lado esquerdo, né, do sinalzinho. Na letra C, eu tenho 51 mil e pouco e tenho 60 mil. Nesses, como eles são bem diferentes, fica mais fácil até da gente enxergar bem. Quem é maior? Os 60 mil, não é? Então, a boquinha maior tem que ficar para o lado dos 60 mil. Agora, quando eu tenho 24 mil
24.009 ou 24.100, quem é maior? 24.100. Então, para esse lado direito que fica o sinal maior. Na letra E, 63.091, 63.121. Cuidado quando são parecidos assim, porque é tudo 63 mil, mas olha nas próximas casinhas para ver quem desempata. Então, 23.121 é maior. Então, o número fica com um sinalzinho maior para o lado direito. Letra F, 21.212 ou 21.211. Quem é maior? 21.212. Então, é para o lado esquerdo agora o sinalzinho. Na letra G, 9.000 e pouco e o outro é 12.000. Só de você olhar a casinha do milhar, você já percebe. Quem é maior? 12.000, né? 356. Então, o sinal maior para o lado direito. E na letra H, um é 94.000 e pouco. O outro é 96.000. Então, só na casinha do milhar você já percebe a diferença. O 96.234 é maior. Então, você coloca o sinalzinho com a boca grandona para o lado do número que é maior. Na página 23, a gente tem conversado bastante sobre tipos de leitura, não só de textos, né, mas de imagens e tudo. E na matemática também tem leitura, até, por exemplo, uma situação, um probleminha que eu passo para você resolver. Se você tem dificuldade de leitura, nem em matemática você vai conseguir resolver. Você pode até ser bom de fazer continhas, cálculos, mas se você não entender o que a pergunta está pedindo, por isso que é tão importante a leitura, não só para o português, mas todas as matérias, para você entender um texto de história, geografia, ciências. Agora, matemática também tem para a gente fazer leitura, tabelas, gráficos, desenhos que às vezes facilitam para a gente olhar e comparar as coisas. Então, aqui está falando de um zoológico. Olha que ali embaixo, bem pequenininho, está escrito a fonte, que é o nome mesmo do zoológico, de onde eles retiraram a informação. Tá mostrando nesse gráfico aí o número de visitantes desse zoológico do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, no ano de 2017, né? E aí, cada mês você percebe que teve um número de pessoas visitando. Quando a barrinha está mais alta, você já percebe que teve mais gente visitando naquele mês. Quando está mais baixo, você já percebe que é menos. Então, na letra A, está perguntando o seguinte. A Carla, ela foi lá a esse zoológico, né? Só que ela foi no mês mais movimentado. E eu quero saber que mês que é esse que ela foi lá. Então, se você olhar, qual a barrinha que está mais alta lá? Mês de janeiro, com 33.145 visitantes. Então, você põe na linhazinha ali. Que mês foi esse? Janeiro. Na letra B, está falando do mês de maio. Só que perceba, o gráfico não vai até o mês de abril. E no mês de abril, está 28.145. O de fevereiro, que tem pouca gente, né? Menos gente, 28.123. Então, observa aí esses dados. No mês de maio, está falando uma informação que não está no gráfico. O zoológico foi visitado por 28.101 pessoas. Se você comparar até com fevereiro, ele foi mais movimentado ou menos, né? O mês de maio foi menos. Porque se ele entrasse ali na tabela, a gente colocasse o mês de maio, 28.101 seria a barrinha menor de todas. Então foi o mês menos visitado desse zoológico, mesmo em comparação com os que foram pouco ali naquela tabela. Então na letra B você põe que é menos. Na letra C está pedindo para você escrever em ordem crescente o número de visitantes dos meses de janeiro a maio, incluindo o de maio também, que não está ali. Ordem crescente é porque é do menor para o maior, que cresce, que aumenta. Decrescente é quando começa lá do número grandão, vai diminuindo, né? Então, se eu colocar em ordem aqui, então primeiro você vai colocar o mês de maio, né, que não tá lá, 28.101. Depois você vai colocar 28.123, que é o mês de fevereiro. 28.145, que foi o mês de abril. 31.216, né, que foi março. E por último você vai colocar janeiro, que é 33.145. Porque foi aumentando, foi uma ordem crescente. No número 4, agora tem uma tabela. Está falando aqui de população estimada de alguns municípios do Brasil no ano de 2017. E tem um mapa do lado direito, né? Nós temos aqui o mapa do Brasil. E embaixo tem a fonte, de onde retiraram, porque a gente não pode pegar uma imagem e colocar ali sem dizer de onde retiramos. População estimada em Goiatuba.
tem lá 34.312 da população. Na cidade que se chama Barra, 54.915. Eirunepé, 34.888. Tupã-Siretã, 23.705. Primeira coisa, a gente estranha, né? Porque não são palavras que a gente usa sempre, são nomes de cidades que não estão próximos aqui da cidade de Taubaté. Se você olhar lá, no estado do Rio Grande do Sul, em Goiás, na Bahia, no Amazonas, então são em outros estados. Por isso que a gente estranha o nome das cidades. Letra A. Qual desses municípios tem a maior população? Maior é Barra, na Bahia, né? Tem 54.915. E qual que é a menor dessas aí da tabela? Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul. Então você coloca na primeira linha, né, na Barra, na Bahia, e na segunda linha Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul. Letra B. Qual desses municípios tem aproximadamente a metade da população da Barra? Tupã-Siretã. Está mais ou menos a metade, porque da Barra é 54.915, Tupã-Siretã está com 23 mil e pouco. Então é mais ou menos a metade, né? Quase a metade do que tem na outra cidade. Na letra C, crie uma questão que possa ser respondida com os dados dessa tabela. Depois peça a um colega que a responda. Então, isso aqui é um desafio, assim, você pode fazer com alguém que está na sua casa. Fora a gente comparar, né? Quem tem mais população, tudo. O que mais que você poderia inventar em cima dessas informações aqui para fazer uma atividade para alguém responder? Isso aí fica à vontade para você criar. Então, eu já aproveitei, já conferi 4 páginas com vocês hoje. Desde a 20, né, 21, 22 até a 23. Então, foram atividades que nós enviamos para vocês. Já corrigi 4 páginas num vídeo só para a gente ganhar tempo. Um beijo, fiquem com Deus. Muita saudade, se cuidem.